Vamos até pegar essa escalação do Cruzeiro de hoje para a gente seguir debatendo e falando sobre as escolhas. A gente fala do Pessolano, é claro que é o técnico principal. Hoje o auxiliar, o Varini, esteve à beira do campo. Pessolano ainda se recuperando da Covid. Cruzeiro começou com Denivis, Geovani, Matheus Silva, Paulo, Rafael Santos, o Everton entrou também. O Ageu tendo a sua primeira oportunidade aí no profissional e como titular substituído pelo Canezin. Com o Lucas Ventura foi substituído pelo Marco Antônio. O Daniel Júnior substituído pelo Mitikov, outra novidade, outro garoto. O Giovani, experiente, Giovani Piccolomo, substituído pelo Vitor Roque. Thiago e Bruno José foram as escolhas aí do Cruzeiro para esse desafio de hoje em Tombos, Natália. Só aproveitando já que a gente está falando dessa escalação, o Giovani, eu vejo ele com muito potencial para brigar por uma vaga na lateral direita, principalmente porque é uma posição em que o Cruzeiro ainda não encontrou a peça ideal. O Rômulo vem fazendo essa função, mas não vem bem, não foi bem, principalmente na última partida, né, antes do duelo contra o Tombense. O Gabriel Dias chegou, mas ainda também não conseguiu mostrar o suficiente para ser titular. Então acho que o Giovani está muito nessa briga e gosto muito do Paulo também. Ele já tinha ido bem em outras oportunidades que havia tido e foi bem hoje novamente. E eu acho, Cirilo, que talvez, além de tudo que eu e Simões já pontuamos, outro saldo positivo seja o fato de que o Cruzeiro começa a ganhar possibilidades dentro do seu próprio elenco. Porque a gente sabe a limitação que o Cruzeiro tem para ir no mercado e a gente sabe também a importância que é você ter alternativas no banco. Então eu vejo o Ageu, o Daniel Júnior, o Giovani, todos eles como possibilidades para compor esse time, para mudar a história de um jogo, visto aí que o Cruzeiro não deve fazer grandes contratações. Saber que na base você tem alternativas pode dar muita tranquilidade também para o Pesolano. Ô Simões, falando um pouco mais sobre as peças e as escolhas hoje do técnico celeste para esse jogo, você elogiou bastante o Denivis, foi o seu voto aí para melhor em campo. Aliás, as opções hoje foram completamente diferentes, né? Você votou no Denivis, o Samuel no Thiago, o Álvaro no Ageu, o Vibrante no Daniel e acabou sendo o voto vencedor porque o torcedor também votou no Daniel Júnior. Esse menino em especial, você falou muito do Marco Antônio que acabou jogando com o freio de mão puxado mais uma vez, mas esse garoto, o Daniel, desde os primeiros minutos que ele teve com a camisa do Cruzeiro, e se minha péssima memória não falha, foi naquele desafio lá em Poços de Caldas contra a Caldense, né? Ele entrou muito bem no jogo naquela ocasião. Esse menino é talvez dos que jogaram até aqui o que apresenta um maior potencial de que vai fazer parte do elenco, hein, Simões? Sim, exatamente, Cirilo, sem dúvida nenhuma. Eu vejo ele, o Denivis também, né? Já teve oportunidade contra o RT, mas não foi tão exigido. Hoje muito mais, até porque o Tombense é um time muito melhor, jogando em casa, o Cruzeiro com uma formação totalmente reserva. Agora é interessante, Cirilo, que essa variedade na escolha do melhor em campo, todos os 4 jogadores formados na base do Cruzeiro. Exato. O mais experiente deles, o Thiago, vem desde 2020, mas ainda um garoto também, né? E de muito potencial. Eu acredito que o Thiago pode amadurecer muito ainda, tá? O Ageu, como a Natália colocou, foi destaque na Copa São Paulo, né? Então tinha essa expectativa de ver o Ageu no time principal do Cruzeiro. E ele realmente estreou, mostrando que tem muita qualidade. E o Daniel, o Cirilo, até agora, tá? É aquele garoto que parece que vai pro time principal, mas acredita que está jogando na base ainda. Você vai se recordar lá em Poços de Caldas, talvez a primeira jogada dele foi pela esquerda ali, pegou a bola, deu uma caneta no adversário, fintou o outro, já chegou, já batendo pro gol. Quer dizer, esse tipo de personalidade na formação do jogador, tá, é muito importante. E mais do que isso, é raro, Cirilo, porque o menino geralmente ele sobe, né, um pouco tímido, um pouco acanhado, buscando o espaço ainda. O Daniel mostra uma coisa muito importante, que é essa personalidade de tentar, de buscar. Teve um jogo mesmo, eu não lembro se foi em Poços ou contra o Democrata, a Nath pode até me ajudar, que ele fez uma opção errada, ao invés de passar a bola pro Edu, ele chutou por cima do gol, acho que foi lá em Poços. Foi em Poços mesmo. Exato. Não se abateu com isso, continuou jogando normalmente e foi cobrado. Então isso é muito importante e de certa forma chega até a surpreender a gente,
essa maturidade desses garotos. Natália destacou o Paulo, um zagueiro de imposição física, né? Ele teve um problema no jogo, que foi uma bola que o Daniel Moraes entrou e chutou para fora, mas que quem dava condição não era nem ele, quem dava condição era o Giovani na lateral. O próprio Giovani é um lateral interessante, porque ele joga como zagueiro também, então tem um forte poder de marcação. Olha, Cirilo, não é por acaso que a torcida do Cruzeiro vem mostrando muita empolgação com essa geração. Claro, não vão virar 7, 8 craques, mas, de toda forma, nos últimos tempos, tá? É sem dúvida nenhuma a geração de maior qualidade que o Cruzeiro mostra vindo da sua base, Cirilo. E não dá pra depositar em 7, 8 caras também, botar os 8 para serem titulares na Série B, que a história é completamente diferente. Mas o que a gente está discutindo aqui são respostas positivas, adaptação que vem sendo importante também utilizando nesse campeonato estadual. São boas respostas, sem dúvida, que o Pessolano possa confiar em alguns deles, pelo menos, para opções aí quando o negócio ficar mais pesado daqui a pouquinho na Série B do campeonato.